E se a justiça não fosse sobre encontrar a resposta, digamos, perfeita, mas sim a mais apropriada? Hoje vamos mergulhar na ideia revolucionária de um jurista que olhou para o direito de um jeito diferente. Não como um código rígido, mas como uma verdadeira arte de resolver problemas. Pois é, essa é a grande provocação de Theodor Weweg. A ideia dele nos desafia a enxergar o direito não como uma ciência exata, cheia de certezas, mas sim como uma ferramenta flexível, totalmente focado em resolver os conflitos do mundo real. E para entender de onde veio essa ideia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E que tempo, hein? A jornada do Weweg começa bem no meio de uma das maiores crises do pensamento jurídico que já existiu. Olha, o Weweg não apenas estudou a lei, ele viveu na pele as falhas dela. Ele viu a democracia desmoronar, viu a justiça ser distorcida para justificar o autoritarismo, e ali no pós-guerra, ele sentiu a urgência de achar uma base mais humana, mais realista para o direito. Foram essas cicatrizes da história que moldaram a grande pergunta dele. E se o problema não estivesse exatamente nas leis, mas no jeito como a gente pensa sobre elas? Naquela época, a grande ambição era essa mesma: transformar o direito em uma espécie de matemática. Acreditava-se que, com as regras certas, seria possível criar um sistema superlógico, completo, capaz de deduzir a solução para qualquer problema que aparecesse. Uma verdadeira utopia de perfeição jurídica. Só que a vida real, ela quebrou essa fantasia. O Weweg foi lá e apontou cada uma das rachaduras nesse sistema. Primeiro, as leis são feitas de palavras, e palavras, a gente sabe, são ambíguas. Segundo, a realidade é criativa demais para ser encaixotada em códigos. E terceiro, valores essenciais, tipo liberdade e segurança, vivem em tensão. A conclusão era inevitável. Aquele tal sistema perfeito era uma miragem. Então, em vez de tentar construir um sistema ainda mais perfeito e complexo, o Weweg fez algo radical. Ele olhou para trás. Buscou lá na Grécia Antiga a sabedoria para redescobrir um jeito esquecido de pensar o direito. Em 1953, ele publicou a sua grande ideia, virando a lógica tradicional de cabeça para baixo. Ele disse, basicamente, o raciocínio jurídico não tem que começar com a lei, ele tem que começar com o problema. O objetivo não é espremer a vida para ela caber no código, mas usar o código como uma caixa de ferramentas para resolver os problemas da vida. A diferença é gritante. De um lado, você tem o pensamento sistemático, obcecado com a perfeição de uma estrutura toda engessada. Do outro, o pensamento tópico do Weweg, que é focado no problema. Ele não pergunta qual é a única resposta certa, mas sim qual é a solução mais apropriada aqui e agora. É a troca de um monólogo por um verdadeiro diálogo. E o melhor é que o Weweg não ficou só na teoria, não. Ele nos deu um kit de ferramentas bem prático para a gente pensar desse jeito novo. São 3 conceitos que são a chave de tudo. A primeira ferramenta são os topóis, ou lugares comuns. Imagina que eles são tipo uns atalhos num GPS mental para os juristas. São argumentos e princípios tão aceitos por todo mundo no meio jurídico que servem como ponto de partida para qualquer discussão. Não precisa ficar provando que eles são válidos toda hora. Por exemplo, a ideia de que acordos devem ser cumpridos. Isso é um topos que sustenta todo o direito dos contratos. O mesmo vale para a dignidade humana, que é a base dos direitos fundamentais. Quando o jurista usa um desses, ele está pisando em terreno firme, um ponto de partida que todo mundo compartilha. A segunda ferramenta é, na verdade, uma mentalidade. A zética, que vem do grego buscar. É um modo explorador, sabe? Aquele que a gente ativa quando um problema é novo ou quando a lei não dá uma resposta clara. É a hora de fazer perguntas e não de dar respostas prontas. E, em contraste, a gente tem a dogmática. Se a zetética é sobre perguntar, a dogmática é sobre afirmar. Ela entra em cena quando já existe um consenso. A função dela é aplicar o que já foi estabelecido, garantindo segurança e estabilidade para o sistema. Mas aqui está o pulo do gato. A verdadeira genialidade é perceber que zetética e dogmática não são inimigas. Pelo contrário, são parceiras de dança. O direito vive nesse ritmo. Um problema novo aparece, exige busca, é a zetética. A solução encontrada vira regra, entra a dogmática. E assim vai, até que um novo problema surge e a dança recomeça. É esse ciclo que mantém o direito estável, mas sem ficar estagnado. Ok, na teoria parece legal. Mas e na prática? Como é que se argumenta partindo de um problema? O processo todo é surpreendentemente intuitivo. Primeiro, a gente isola o problema.
Depois faz um brainstorm de todos os topoi, todos os princípios e argumentos que se aplicam ali. Em seguida, selecionamos os mais fortes para aquele contexto, construímos a argumentação com base neles e, finalmente, buscamos a solução mais equilibrada. Vamos ver um exemplo rapidinho? Um herdeiro pode ser obrigado a aceitar uma herança? O problema está definido. Que tópico vem à mente? Liberdade, autonomia, propriedade. Para uma decisão tão pessoal, liberdade e autonomia parecem ser os mais fortes. O argumento se constrói quase sozinho. A liberdade de escolha inclui o direito de recusar. E a solução é: sim, pode recusar. Percebe? A resposta não foi achada num artigo de lei, ela foi construída a partir do diálogo entre esses princípios. E tudo isso nos leva a uma mudança de chave. Uma mudança fundamental na forma como a gente enxerga o próprio direito. A grande lição que fica de Vieveg é essa: o direito não é um monólogo autoritário que vem de um livro de regras. Ele é, na verdade, um diálogo vivo. Um diálogo entre a lei, os fatos, as pessoas, todo mundo buscando não a perfeição teórica, mas a solução mais justa para um problema real. É uma visão mais humilde, mais flexível e, quem sabe, muito mais poderosa da justiça. E a pergunta que fica no ar é: num mundo que é cada vez mais complexo, o que tem mais valor? Um sistema que finge ter todas as respostas prontas ou um método que ensina a gente a fazer as perguntas certas? A aposta de Vieveg, sem dúvida, é na sabedoria da pergunta e não na tirania da resposta.